Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, o podcast que leva até você todo aquele conteúdo que você gostaríamos de ter aprendido antes, para que a gente não cometesse aquelas falhas que nos atrapalham, que prejudicam o nosso crescimento e, principalmente, a gente conseguir aprender e repetir os acertos dos empresários que vivem uma realidade de crescimento, que estão ali com a pele em jogo, em risco, vivendo os bastidores, aquilo que a gente vive nos nossos negócios também e que tem alguma coisa para compartilhar, que alguma coisa está dando certo para essa galera que a gente traz aqui dentro do Aí Sim Podcast. E hoje a gente tem um podcast que a gente vai falar de saúde, vai falar de esporte, vai falar de uma modalidade controversa, que gera em alguns pavor, em outros uma atração, quase uma seita, uma religião, mas se prepara aí, que primeiro prepara papel e caneta, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Esse episódio não estaria no ar se não fosse nossa nova apoiadora, a Manu que faz, que tem uns pudins maravilhosos. Eu já comi aqui com o nosso convidado antes de começar esse episódio e o negócio tá incrível, um pudinzinho de brownie com cobertura de chocolate que vocês precisam conhecer. Segue lá o @Manu que faz, vocês não vão se arrepender, garanto a vocês. E a gente também tem a 2P Treinamentos, que leva até você desenvolvimento para o teu time comercial e formação de gestores. Vem aí a turma presencial da Mentoria Prospere. Se você quer saber mais sobre a Mentoria Prospere, desenvolvimento de gestão comercial presencial em Fortaleza, já segue @2P Treinamentos. E se você precisa de solução em tecnologia, em computação nas nuvens, temos a Golden Cloud Technology, que leva soluções para o teu negócio. Mas sem mais delongas, vamos trazer ele que é profissional de educação física, mestre em ciência do desporto, preparador físico da pentacampeã mundial de bodybuilding, Isabela Souza, docente da FAMetro, sócio proprietário dos box Macou, né? Tem 2 unidades aqui em Fortaleza, no centro e na Aldeota, mas o principal papel dele é o marido da Milena e o pai do Rafa e do Gabriel. Estamos aqui com Lino Délcio. Seja bem-vindo, meu amigo, ao podcast. Meu amigo. Que alegria lhe receber aqui, cara. É uma honra. Meu querido, vamos lá, vamos começar com a pergunta que dá nome ao podcast, nessa carreira do Lino aí, de educador, de empresário, né, nos últimos anos já, qual foi o grande momento aí sim do Lino? Cara, o grande momento aí sim do Lino foi quando o Rafa nasceu, em 2016, que eu tava ali numa transição de carreira. Eu sempre atuei como personal, como preparador físico, mas eu precisava de mais tempo para estar com ele, eu precisava de mais tempo para estar com a família. E foi aí aonde deu uma virada de chave, foi aonde eu vi que eu precisava desenvolver outras capacidades, além da capacidade técnica da área de fisiologia, biomecânica, anatomia. A gente precisava ter ali um conhecimento comportamental, de gestão, de empreendedorismo, para poder fazer da academia uma fonte de renda mais segura, para que eu pudesse relaxar um pouco mais nas atividades de personal, que eram atividades mais presenciais, e poder ter mais tempo com ele, né? Então acho que o momento aí sim foi quando ele nasceu, que deu essa reviravolta. E aí a gente começou eu, minha esposa, né, meu sócio também, por incentivo, a gente começou a tentar se organizar melhor ali e crescer, né? E aí, naquele momento, eu, preciso, né, fazer o quê? Fui atrás do mestrado, né? Tive que morar fora um período curto, mas tive, para poder, né, futuramente colher esse fruto, que era ter mais tempo com ele, e deu certo.
Boa. Cara, a gente teve recentemente o episódio com a Marisa, que foi nosso especial Dia das Mães, e ela não falou na pergunta do momento aí sim, mas ela trouxe, a gente falou muito sobre maternidade, sobre paternidade, e ela falou exatamente sobre essa questão, né, de a presença do filho, o quanto que isso mexe com as nossas escolhas, Sim. o quanto que isso mexe com as nossas o quanto que isso nos dá mais garra, né, para a gente poder correr atrás das nossas metas, dos nossos objetivos. E eu digo isso porque lá em casa eu tenho 4 vezes mais garra, né, para correr atrás dos objetivos. Tem uma galera lá, tem uma equipe grande para gente correr atrás. Mas é fundamental quando você traz uma reflexão sobre esse movimento de dizer, rapaz, eu preciso aumentar minha receita, eu preciso de algo mais previsível, Sim. né? E essa questão, e para gerar essa previsibilidade, você dizer assim, rapaz, tá faltando alguma coisa em mim, eu preciso buscar esse conhecimento. Exato. E a gente percebe que muitas vezes os empresários, eles fazem a pergunta errada. O cara diz assim, o cara quer dizer como? Como é que eu vou fazer isso? E a pergunta muitas vezes não é como, é quem, né? Quem pode me ajudar, quem vai trazer esse conhecimento, quem já passou por isso, que pode acelerar um pouco essa questão e esses movimentos. E eu queria te perguntar isso, Lino. Quem foi importante para você dentro dessa caminhada de aceleração, de desenvolvimento? Onde foi que o Lino buscou esse movimento? Você falou aí do mestrado, de tudo isso, mas teve alguma pessoa ou pessoas que foram especiais dentro dessa caminhada? Com certeza. Eu acho que talvez o principal responsável por estar onde eu estou hoje, tanto na questão docente como na questão empresarial, foi o professor Francilávio Leandro de Andrade. Ele era proprietário de uma academia da Total Care e eu estagiei lá durante um tempo. E o Lávio, ele sempre teve um passo à frente dos demais. Ele era profissional de educação física, ele era fisioterapeuta e ele agregava muito no atendimento. E a partir daí você começava a olhar que, porra, o cara que ele quer se destacar, ele tem que fazer sempre algo além do que os demais fazem. E não só no atendimento, ele também na questão da academia. Ele pensava em programas, em estruturas, e foi ele que me deu a primeira oportunidade docente. Ele tinha um curso na academia, eu fui estagiar na academia por conta do curso. Ele sempre chamava os alunos que se destacavam no curso para estagiar com ele. Era um dos slogans do curso, né? Se destaque, seja contratado. Eu fui contratado para a academia, fui estagiário, fui professor da academia, fui professor do curso. E ele me lançou nesse mundo, né? Docente. E na questão do empreendedorismo, ele sempre quis fazer algo diferente. E quando eu me graduei, eu tive contato com uma modalidade que não era nova, na verdade era um rótulo que tinha dado a uma forma de se treinar, que era o treinamento funcional. Sim. E aí eu e o Emílio, meu colega de faculdade, a gente resolveu montar um espaço que trabalharia somente com essa modalidade, que era uma modalidade que a gente via que agregava muito valor à vida das pessoas, era eficiente, era segura. E aí a gente montou a Funcional Life, né, que foi uma das primeiras academias aqui que trabalhou só com treinamento funcional. Estamos em que ano? 2008. 2008, tá. E aí a primeira academia foi em 2008 e você já abriu em sociedade? Já abri em sociedade. Tá. E até hoje ele é meu sócio. Joia. E quando foi que virou Macou? Virou Macou 10 anos depois, em 2018. Né? Até 2018 a gente usou esse nome, Funcional Life. E a gente sempre teve antenado, né? A gente, né, eu citando aqui o Eduardo Gomes de Matos, ele fala muito da questão, né? Não sei se
parafraseando alguém, né? Mas eu li no livro dele, que ele falava de 3 horizontes. O horizonte 1, que era aquele que você tá ali no operacional e tudo. O horizonte 2, que é aquele horizonte que você vê as tendências daquilo que pode, né, entrar na tua área, e aí você tem que estar antenado para você puxar aquilo antes. E aquele horizonte 3, que seria uma inovação. Então, a gente acompanhando, né, esses horizontes, a gente viu que uma modalidade estava ganhando muito espaço, que estava, né, ganhando vários adeptos e que estava dentro daquilo que a gente acreditava que pudesse dar resultado para o aluno, que a gente poderia manipular algumas coisas e, né, tornar aquela modalidade segura, comercial, que era o CrossFit. E aí, quando a gente pensou em se filiar à marca, a gente não poderia usar o mesmo nome. E aí a gente chamou um publicitário para que ele pudesse, né, criar essa marca, mas com tudo aquilo que a gente acreditava. Certo. Então, ele... E de onde vem o conceito? O Macou, o que significa? Macou é um galera. pronome havaiano. Significa nós somos nossa casa, né? E aí a marca, elas são 2 casinhas, né? 2 ocas lá havaianas. E ela tem todo um estudo, todo um contexto. Quando a gente foi se filiar ao CrossFit, o CrossFit ele pedia 3 nomes para que a gente pudesse colocar e eles diriam, né, eles validariam o nome. E esse cara, ele passou o Tarcísio, né, eu lembro muito bem do período que ele passou lá com a gente, ele ficou cerca de 2, 3 meses frequentando a academia, conversando com a gente, conversando com os alunos, e todos eles tinham a sensação de que lá eles estavam em casa. E até porque quando a gente migrou da primeira sede da Funcional Life para a segunda, a gente pegou uma casa e a gente adaptou essa casa para poder, né, entrar uma academia ali dentro. Sim. E aí ficou casinha. E todo mundo lá que treinava dizia, que é a minha segunda casa, é a minha segunda casa. Então, a primeira opção dele do nome do CrossFit foi CrossFit Casa, que não foi aceito. E aí a segunda, ele disse, cara, vamos para esse segundo nome, que é Macou, que era até o meu preferido, que nós somos nossa casa. É um conceito que eles têm, né? Lá. Nós vivemos em comunidade. O nosso corpo é o nosso templo e a gente cuida da nossa casa. Então, Macou significa isso. Massa, cara. Muito bom. Eu fiz uma publicação recentemente nas redes sociais falando sobre a ASICS, né? Que a ASICS ela também tem um significado forte por trás, né? Que é Anima Sana Incorpore Sano, né? Uhum. Que é o corpo são e a mente sã, né? Então, quando você traz um propósito, um porquê forte, né, dentro dessa construção de marca, algo que vai trazer ali um pertencimento, a possibilidade disso crescer é muito forte. Quando eu fui criar o nome da empresa, foi engraçado porque no começo, zero criatividade, era com o meu nome o negócio, enfim, era só Lucas Vieira, o CNPJ e tudo mais. E quando a gente foi criar, eu lembro muito bem da onde foi que nasceu o 2P de Pessoas Primeiro, né? Que foi quando eu li um livro do Jim Collins, na época que a gente fazia muitos projetos de liderança, e o Jim Collins sempre foi um cara que foi minha grande referência. E o Jim Collins, ele tem dos principais conceitos dele, é exatamente esse. Primeiro você coloca as pessoas certas no lugar certo. E aí eu lembro de ter sublinhado lá no livro o pessoas, né? Primeiro as pessoas, né? No livro tem mais ou menos assim, primeiro as pessoas no lugar certo. Aí eu botei primeiro as pessoas, né? Eu botei no quadradinho lá, primeiro as pessoas. E aí eu disse, primeiro as pessoas, né? Pessoas primeiro. Tem 2 P's aqui. Eu disse, pô, vai ser isso aqui, cara. Mas eu lembro que parecia a coisa um start que dava ali. É isso aqui, pô. A gente precisa primeiro desenvolver as pessoas para fazer a coisa girar. E
E é muita coisa assim, ia ser um outro nome, mas eu queria, né, que fosse esse. Então, entender que muitas vezes o nome que você dá para o negócio não é só o nome. Sim, Né? É ele algo carrega que um propósito por carrega trás. uma coisa que aquilo ali, se você tiver um cuidado com aquilo e souber utilizar e comunicar aquilo dali, né, para os teus clientes, para os teus colaboradores e criar uma comunidade em torno daquilo, Que é o que você é tem. forte no CrossFit. É essa questão da comunidade. Sim, sim, a gente percebe. É como eu Se, brinquei no início, é quase uma seita, né? Uma religião. eu Né? costumo brincar, né? Que tem os testemunhos de CrossFit, né? Que quando você vai para uma festa, para um aniversário e tudo, é fácil de identificar um crossfiteiro. Porque ele vai chegar e vai te dizer que faz crossfit. Né? E ele vai conversar. Mas assim, é uma modalidade dinâmica e é uma modalidade em que esse senso de comunidade é muito forte. Sim. E a gente tenta trabalhar muito isso lá no box. Tanto que a gente tem pessoas lá que tem o box como deles. Né? Ele não tem aquele sentimento de pertencimento, mas um sentimento de pertencimento de dono. Né? De cuidar, de, às vezes, até, sabe, proporcionar coisas pra gente, assim, de, né, pô, vamos fazer aqui um café da manhã, certo, pra nossa turma, vamos fazer pras outras também. É muito forte esse senso. E Lino, a gente estava conversando nos bastidores e eu Uhum. fiquei curioso, eu achei super interessante e eu acho que é importante a gente compartilhar isso aqui pro pessoal, que é essa coisa do CrossFit, né? E eu não sabia dessa informação, que CrossFit não é a modalidade em si, na verdade Não. a modalidade é o cross-training, não é isso? É. Então explica pra galera o que é essa diferença e os boxes que tem em Fortaleza é de CrossFit, é de cross-training, como é que funciona essa parada aí? Então, o CrossFit é uma brand, é uma marca, né? É uma marca dos Estados Unidos. E você paga Você então paga uma para poder usar, filiação. tá? Você tem que pagar uma filiação para você poder usar o nome, né? E o que acontece? Hoje, o CrossFit ele tem uma, ele tem vários adeptos, né? Sendo que hoje muita gente tem se desfiliado. Aconteceram algumas coisas com a marca, a empresa ela foi vendida, né? Alguns posicionamentos que muita gente não concordou. E aí vários boxes acabaram se desfiliando da marca. A modalidade é o cross-training, né? Sim. É o treinamento cruzado, se a gente for fazer uma tradução mais ao pé da letra. O CrossFit ele se baseia em três pilares, né? Os levantamentos, os movimentos ginásticos e os movimentos cíclicos. Então, eu comparo muito com a questão do UFC. O UFC é uma marca, né? É uma companhia. Você não diz eu pratico UFC, você pratica MMA, sim. né? Correto seria dizer, eu pratico cross-training, né? Mas aí o CrossFit, ele se popularizou, o nome ficou muito forte. Então, acaba que é comum o pessoal dizer, eu faço CrossFit, né? Muita gente, pelo fato de ter competições, né, colocam o CrossFit como esporte. Na minha opinião, né, não é um esporte. O esporte, o pessoal chama fitness funcional. Tanto que existem federações do fitness funcional aqui. E é mais ou menos por aí. É uma marca. CrossFit hoje é uma marca. Entendi. E vamos pensar o lado empresarial. Hoje, vale a pena estar afiliado ou não? Hoje a questão do eu ter um box de cross-training já se vende tanto quanto o CrossFit ou ainda existe uma força muito forte da marca de você utilizar o nome CrossFit no teu box? Cara, sinceramente, eu não vejo hoje tanta vantagem em você se filiar, porque é um custo muito alto. Sim. É um custo muito alto. E apesar de algumas tentativas da marca de tentar se aproximar dos afiliados e tudo, não é como a maioria das franquias que te oferece um treinamento, que te coloca dentro de um padrão. Ela te deixa muito solto, ela te deixa muito livre. Então acaba que
você não tem ali um direcionamento. Tá? É engraçado você falar isso, né? Porque, assim, no fim das contas, a marca, ela é uma fornecedora e vocês são clientes. Os box são clientes da marca. Ela fornece hoje o nome. Só que hoje ela só fornece o nome. É isso que você está trazendo. Gente, olha aqui a percepção de um cliente dando depoimento sobre uma marca. E será que na tua empresa, no teu negócio aí, não tem cliente falando exatamente isso? O cara está dizendo o seguinte, rapaz, eu acho que não vale mais a pena comprar esse produto. Por quê? Porque a entrega não justifica o preço que eles cobram. Isso quer dizer o quê? A percepção de preço é maior do que a percepção de valor. Nesse momento, tá caro. Né? E se a tua percepção de valor for maior do que o preço que você está pagando, tá barato. É isso que a gente fala muitas vezes quando a gente diz, você está entregando só o preço ou você está entregando valor para o teu cliente? Então, entregar valor, quando você sabe entregar valor para o teu cliente, quando você diz, o cara não entrega um treinamento, o cara não entrega um diferencial a mais, é só o direito de usar o nome CrossFit, isso daí já não faz tanta diferença porque comoditizou. Né? Comoditizou esse, já tem tantos boxes, tantas coisas que a modalidade se tornou algo já bastante popular. Né? E o caminho normalmente é esse, você vai precisar estar se reinventando, como você falou do seu primeiro o primeiro mentor, vamos dizer assim, lá dentro do processo, que o quê? O cara estava sempre olhando para um atendimento, para se diferenciar, para entregar alguma coisa a mais, para entender que esse cliente, esse novo cliente, ele é mais exigente. Né? E você não foge desse mercado, nem você, nem os outros, né, donos de boxe. Né? A gente chegou até aqui em Fortaleza, o Brasil era o segundo país em quantidade de afiliados no CrossFit. Fortaleza chegou a ter aqui, salvo engano, mais de 15 boxes afiliados. Hoje você não fecha uma mão, talvez. Pouquíssimos afiliados. Gente que ainda é fiel à marca, até porque hoje o que popularizou muito o CrossFit foi as competições. Sim. Né? O Games é uma competição até hoje, né, a mais cobiçada dentro da modalidade. E aí, para você poder participar dos games, você tem que estar afiliado a algum box. Então, muita gente ainda mantém essa filiação para poder ter ali acesso, mas o investimento que se fazia para poder usar o nome, se eu convertesse isso, por exemplo, em material, se eu convertesse isso, por exemplo, num treinamento para minha equipe, eu teria praticamente a mesma quantidade de alunos ou mais, só que com um box mais estruturado, com a equipe melhor capacitada. E aí, na hora, quando você pesa isso, eu digo, não, eu vou por esse lado. Eu vou atrás de capacitar a minha equipe, eu vou atrás de comprar mais alguma coisa, mais algum material para o meu box, porque se eu tiver mais material, eu consigo atender mais pessoas. E Lino, eu vou fazer uma pergunta do leigo curioso, tá certo? O leigo curioso agora, e de um olhar de algumas pessoas que eu conheço de perto. Que a gente tem de um lado o pessoal que defende absurdamente e de outro a gente tem o pessoal que critica, né? Muito essa questão do CrossFit, porque é moda, porque é isso, e até o pessoal que brinca que diz assim, ó, quer se lesionar, vai fazer CrossFit, né? Quer ter uma contusão, fica tranquilo, é só esperar que dá o prazo, já vai acontecer. Faz CrossFit, nunca se lesionou, tá errado, não sei. Então, isso eu digo coisas que eu ouço de gente do meu entorno, né? E aí eu queria questionar agora hoje o profissional, né, o dono do negócio, que vive realmente essa realidade. Por que existe esse estigma em relação a isso e o que pode ser feito para acabar com isso? Qual é o olhar do Lino sobre isso? Eu vou falar... Não fique medindo palavra não, viu? Eu tô vendo você medindo palavra aí. Não, eu vou falar um pouco mais técnico, tá? Eu vou trazer uma abordagem mais técnica. A lesão, ela é multifatorial. Eu não posso colocar a lesão como responsabilidade de uma modalidade específica, tá?
Eu costumo falar que, assim, não existe exercício seguro ou inseguro. Não existe exercício benéfico ou exercício maléfico. O que dá essa conotação ao exercício é a carga dele. Por exemplo, hoje tu me disse que está correndo quanto? 28 km. Certo. 28 tu já destravou. 28 é uma dosagem que hoje ela tá legal para ti. Mas se do nada tu resolver aumentar essa dosagem sem que seja de uma forma progressiva, tá? Tu vai estar mal. Esses 28, para chegar nesses 28, foram pelo menos 12 semanas de ciclo. Pronto. Até aqui. Então, você foi adaptando o seu corpo. Quando você não está preparado e você toma uma dosagem de exercício maior, o teu corpo ele não aguenta. Existem fatores intrínsecos nossos que nos deixam mais suscetíveis à lesão. Teu nível de aptidão física, a tua mobilidade articular, o teu nível de força, tá? Sexo é um fator interno de risco, ser homem, ser mulher. Ser mulher é um fator de risco maior por questões fisiológicas, anatômicas. A mulher, ela tem... Vai comprar uma confusão, você. Não tem nada... Diz aí. Tá? Mas esses fatores intrínsecos, quando eles são expostos a fatores extrínsecos, o que são os fatores extrínsecos? O ambiente, por exemplo, você correr na esteira e você correr na rua, eu mudo o ambiente. Correr na rua, talvez você tenha uma probabilidade maior de se lesionar pela irregularidade do terreno, enfim, certo? A carga do exercício, quando você impõe carga a esses fatores intrínsecos, você está mais suscetível à lesão, mas a lesão ela ainda não aconteceu. A lesão ela precisa de um evento incitante para acontecer. E o que é esse evento incitante? Normalmente é uma descarga biomecânica que acontece em uma estrutura ou em mais de uma, que o corpo ele não consegue suportar. Aí a lesão vai acontecer. Por que que acontece no CrossFit? Eu costumo dizer que para um coach não tem nada pior do que um descoordenado motivado. A percepção do risco que a pessoa tem da modalidade, ela é um fator de risco. O nível motivacional da pessoa é um fator de risco. Então tem gente que chega com aquela ideia de que eu vou querer treinar, eu vou querer fazer tudo, mas não respeita o processo. O CrossFit ele não é das modalidades a mais lesiva. Por exemplo, o squash, que é uma modalidade que não tem contato, é mais lesivo do que o CrossFit. A própria corrida ela é tão lesiva quanto o CrossFit. Eu preciso encontrar a dosagem ideal para que o exercício, qualquer um que seja, ele seja seguro. Mas tu falou uma coisa aí que é a cara do que eu falo pros times de vendas, que é a mesma coisa, não é só pro CrossFit, não. Tu falou que não existe nada pior pro treinador do que um descoordenado motivado, né? Porque o descoordenado motivado vai fazer o movimento errado e vai se lesionar, né? E vai querer fazer com carga e... E, cara, é a mesma coisa que acontece com um time de atendimento. A mesma coisa que acontece com um time de vendas. É o cara que não sabe o que fazer, tá cheio de energia e vai fazer muito do errado. Então, às vezes o empresário chega para mim, Lucas, a minha empresa, meu time tá precisando de um gás. Aí a gente vai entender, faz um cliente oculto e entende o que é que está acontecendo ali no processo. Quando a gente vê o que é que está acontecendo no processo, digo, meu amigo, se eu der motivação para essa galera aqui, eles vão fazer muito mais do errado que eles estão fazendo aqui agora. Então, existem movimentos, equipes que precisam sim da motivação, sim, a equipe que já está tecnicamente ok, mas a equipe que não está tecnicamente ok, ela vai precisar primeiro desenvolver a técnica para depois eu colocar essa carga de energia. Né? Mas, perfeito, colocação sensacional, muito bacana. Lino, sobre a condução hoje, você disse que você tem mais dois sócios, sim, né? Como é que é essa divisão de papéis entre vocês? Quem fica responsável pelo que lá? Eu tenho um sócio que também é da área, sim, que também é profissional de educação física, e eu divido com ele a responsabilidade técnica, né, de atendimento, de modalidades dos dois boxes. E a gente tem uma terceira, que ela entrou no decorrer, a Camila entrou, salvo engano, em 2016, acho que desde 2016, e ela foi uma das grandes responsáveis por esse processo de expansão, porque, como eu falei, o curso de educação física, ele prepara muito bem um profissional de educação física, mas ele não prepara um gestor.
Perfeito. E aí, do nada, a gente teve a ideia de, pô, vamos montar um espaço com essa modalidade que a gente acredita que é uma modalidade que vai trazer benefícios para as pessoas? Bora. A gente tinha esse propósito de ajudar, então vamos. Só que aí a gente começou dentro de uma academia, funcionando como uma modalidade da academia. Eu só me preocupava em pagar o aluguel do espaço. Não precisava pagar recepcionista, time de vendas, não tinha preocupação em comprar material, nada. Só chegava lá, dava aula, cobrava dos meus alunos, passava o valor do aluguel para a academia e pronto. Sendo que chegou um momento em que um espaço de 40 metros quadrados ficou pequeno. E a gente tem que ir para outro local. E aí a gente foi para essa casinha. E lá era um mundo. Porque aí eu estava vendo que eu tinha que ter uma pessoa na recepção, eu tinha que ter outra pessoa no time. E a gente não sabia fazer tão bem isso. Sim. Então a gente aprendeu muito na base do erro. Né? Pô, eu errei aqui, isso aqui eu não faço mais. E quando a Camila entrou, a Camila ela deu uma organizada muito grande nesses processos. Ela já vinha com experiência de gestão, ela é analista de sistema, ela liderou equipes muito tempo, então ela veio com essa capacidade de organizar os processos e aí a gente conseguiu fazer um fluxo de caixa melhor, ter uma previsibilidade de caixa melhor, a gente conseguiu tirar muita coisa do papel e executar. Então, hoje a Camila, ela cuida basicamente dessa parte financeira. Excelente. E eu e o Emílio, a gente cuida da parte técnica. E cada um tem o seu papel ali, comercial, administrativo. Só que hoje a gente tenta delegar. Né? Por exemplo, talvez eu não seja o melhor vendedor, mas eu consigo orientar um bom vendedor para aquilo que ele deve vender. Eu entendo muito do produto que ele precisa vender. Talvez eu não tenha a técnica de venda ideal. Sim. Mas eu sei dizer para ele, acho que tu pode ir por aqui, por aqui, por aqui, para tu conseguir vender esse produto. Tu vai vender um produto que ele é 100% aceitável. Não tem como tu chegar aqui e a pessoa dizer que não quer. Tu vai vender saúde. Sim. Né? Tu vai vender sonhos. Então, quem é que não quer? Né? Então, vamos por aqui. Né? Então, ele, com a técnica de venda que ele tem, ele sabe conduzir. Então a gente hoje, fica mais a gente sai um pouco mais do operacional e a gente fica visualizando as possibilidades que tem. Perfeito. Boa. Cara, perfeito. Porque essa é uma das grandes dificuldades que a gente vê muitas vezes muitos empresários fazer, que é se aliar e o cara quer se aliar com alguém parecido com ele. Só que a empresa vai continuar com os mesmos gaps porque você precisa de alguém que seja complementar, né? Que tenha conhecimentos diferentes, que vá atuar naquilo que você não é bom. Então tu já tinha um sócio que era parecido com você, que tinha uma atuação mais técnica, né? Voltada ali para o segmento, e estava faltando esse braço ali mais gestor dos processos, do financeiro, como Exato. você estava falando. Eu e o Emílio, a gente, tipo assim, a relação é boa porque a gente discute muito e a gente, na maioria das vezes, não concorda um com o outro. Tanto quando eu converso com ele, eu digo, olha, eu acredito piamente no princípio do contraditório, que o que eu disser aqui, tu vai discordar. Isso é bom. Eu vejo como bom, porque a gente consegue ali, discordando, construir alguma coisa, mas eu vejo de uma forma, ele vê de outra. Sim. Pô, então o que a gente consegue ver junto aqui, vamos por aqui, perfeito. Certo? Vamos, o que o mercado está mostrando, o que os outros boxes estão fazendo. Nossa. Cara, vamos lá. A gente tem algumas perguntas mais capciosas aqui. Vamos lá. Lino, qual foi o hábito que te fez ganhar mais dinheiro até hoje? O estudo. O estudo. Boa. E o que foi que te fez perder mais dinheiro? A teimosia. Me explica como. Às vezes insistindo em alguma coisa, algum método, em alguma ideia na qual eu acreditava que poderia dar certo, sem ver que hoje tudo é número. Hoje você tem informações, você tem dados, esses dados eles se transformam em informações e com essas informações você toma decisões.
né? E às vezes de você ignorar, de você ser teimoso, não, eu vou porque eu consigo. O número tá ali mostrando a E coisa. aí você acreditar que aquilo poderia, né? Por exemplo, quando a gente foi montar a academia, quando a gente foi criar o CNPJ, a gente procurou o Sebrae na época, né? 2007, mais ou menos, a gente foi procurar o Sebrae. E aí a gente fez o próprio, Sim. que era um curso que o Sebrae tinha, não sei se ainda tem, que ele eram 3 estágios, 3 ou 4 estágios. O primeiro era Despertando o Empreendedor, que ele falava das características do empreendedor, tarará, tarará. O segundo era o Coletando Informações, que era um processo que você iria coletar informações do seu negócio. O terceiro era Conhecendo o seu negócio. As informações que você pegou, né, você ia montar ali a estrutura do seu negócio. E o quarto módulo, eram 4 agora eu lembrei, era a consultoria de viabilidade. E o cara, um consultor de Sebrae, ele pegava as informações que tu coletou, a estrutura do negócio que você tinha montado, e ele dizia, é viável ou não é. E em algumas situações a gente voltou lá, o consultor, ele, com as informações que a gente tinha, ele dizia, cara, não é viável. Aí eu disse assim, pô, mas eu acho que é. Cara, não é viável. Ele não. E aí, em algumas situações, a gente investiu. Eu não digo nem que eu perdi tanto dinheiro, mas eu acho que eu perdi mais tempo e energia. Tá. Mas aprendeu. Aprendi, sem dúvida. Boa. Cara, qual foi, se o Lino pudesse dar um conselho pro Lino de 2008, lá atrás, que ainda ia começar, ainda ia abrir o primeiro negócio, que conselho ele daria? Sabendo de tudo que você sabe hoje. Eu posso dizer uma frase do meu avô? Pode, claro. Quem tem medo de cagar não come. Vai em frente. Boa. Ele dizia, rapaz, e muitas oportunidades apareceram e você, por medo, por receio, por insegurança, não foi. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer talvez o mestrado mais cedo, mas eu por receio não fui. E aí foram, né, foi tempo perdido. Sim. Então, seria o conselho, cara, a oportunidade que aparecer, vai em frente. Principalmente porque em 2008 eu era solteiro, não tinha filho e ganhava bem como personal na época, já tinha um destaque. E, assim, tive muita oportunidade de repente estar variando, né, os negócios e tive medo, talvez, receio. Boa, mas, enfim, a gente aprende, né? Vivendo e aprendendo. E, Lino, que indicação de livro, filme ou série você acredita que todo empreendedor precisaria ler ou assistir? Cara, um filme que, pra mim, é sensacional é O Homem que Virou o Jogo. Sim. O Brad Pitt, Brad né? Pitt. Analisar os dados ali dos Analisar os bastidores. dados. Ali ele te dá, assim, muito insight. Porque ele resolveu apostar, é justamente isso. Né? Ele foi contra a maré. E aí ele pergunta lá pro assistente dele, você realmente acredita nisso? Aí o cara, sim, eu acredito. E aí você, né, seguir com aquela convicção, né, de que, pô, meu irmão, isso aqui vai dar certo, quando você tem certeza. Sim. Né? De livro, cara, eu tô terminando um segundo livro que, pra mim, assim, teve um impacto muito grande, me deu muito insight, que é A Nova Gestão, do Eduardo. Tá aí atrás de ti. Pois é isso mesmo. Eu tô no amarelinho, que é o segundo dele. Bacana. Foi um livro que, assim, mexeu muito comigo, que trouxe muita coisa para eu fazer na academia. Boa. E se o Lino tivesse 1 minuto para deixar um recado que ele sabe que vai chegar nos celulares de 8 bilhões de pessoas, que mensagem você gostaria de deixar, Lino? Façam exercício físico, durmam bem, se alimentem bem e fiquem perto da sua família. Aí sim, hein? Galera, gostaram? Meu amigo, que honra e que prazer que foi esse papo, a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua expertise, assim, a sua tranquilidade, a segurança com a qual você traz as informações
com certeza, né, inspiram aí a galera que está aí do outro lado a conhecer mais dos seus projetos, da sua entrega. E eu queria lhe perguntar exatamente isso, o cara que está aqui do outro lado, como é que ele faz para acompanhar o trabalho do Lino, conhecer os boxes, como é que... Pronto. O meu Instagram profissional é @linodelcio, Tá. né? O do box é @cfmacou, MAKOU. E eu faço um convite aí, né, para os milhares, né, de ouvintes do podcast que cheguem na Macou, né, e vocês vão ter lá, além da semana experimental que a gente já dá. Uma semana experimental? Uma semana experimental. Aí sim. Quem chegar lá e disser o aí sim, vai ganhar mais outra semana experimental, tá? Para vocês em qualquer sede. Tanto na Aldeota. Aí, Lucas, aí, Camila. Eu acho que é lá perto, hein, Camila? Tem. A do centro é na Jota da Penha. Sim. E a da Aldeota é na Maria Tomasi. Chegou dizendo que veio pelo Aicim, tem 2 semanas de treinamento. 2 semanas lá. Rapaz. E aí você vai poder, nessas 2 semanas, avaliar a nossa estrutura, avaliar a nossa equipe, avaliar a logística para saber se vale a pena você tá indo, se você consegue chegar no horário, se você consegue sair no horário, não consegue perder nenhum compromisso. Ó, vou dar um recado logo para os próximos convidados que vierem pro Aicim. Menos do que isso aqui eu não aceito mais, viu? Para minha audiência. Então vamos logo trazer já vão se preparando, galera que vem aí pro Aicim tem que ter presente para a audiência igual, no mínimo, igual esse aqui do Lino. E aí vocês vão ver que vocês não vão treinar em qualquer box, né, de cross-training. Vocês vão treinar no cross-training Macou. Aí sim! Gostaram do pitch do homem aí? O pitch do homem foi forte, viu? Lino, cara, que honra, que prazer lhe receber. E nenhum convidado sai daqui de mãos abanando. E você vai receber, ó, presentinho. Tá perto da hora do almoço aqui, ó. Já vai com a sobremesa, né? Tem pudim da Manu que faz, especial, receita de vó, tá? Você não vai sentir o gostinho, mas se quiser sentir o gostinho, pede lá, segue o Instagram, a Manu que faz, você vai conhecer um pudim sensacional. E queria lhe dar essa lembrança do nosso podcast, que representa muito do que não só eu, Lucas, mas a gente pensa e acredita sobre o trabalho do Lino. Massa, meu querido. Muito obrigado. A honra é minha de estar aqui. Valeu, cara. Obrigado. Show de bola. Galera, e aí, curtiram o episódio? Aprenderam um pouco mais sobre CrossFit, cross-training e sobre essa história altamente inspiradora aí do Lino? Então, compartilha esse episódio com quem você acredita que faz sentido também conhecer um pouco mais sobre o empreendedorismo aí na área do esporte e da saúde. E esse episódio teve o patrocínio da 2P Treinamentos, da Golden Cloud Technology, da Manu que faz, o apoio da Agência Fronteira, da HubX Studio, que levou até você toda essa qualidade de som e imagem. Se você quer conferir os melhores cortes, segue o nosso canal @aicim_podcast. Eu sou Lucas Vieira, você me segue no @lucasvieira2p. Fica com a gente toda terça-feira, a partir das 8 da noite, tem episódio novo por aqui. Vamos crescer junto, vamos pra cima. Aí sim, podcast.